E nós vamos falar hoje de um tema que nos traz muita responsabilidade. O texto que nós usaremos hoje como base está na carta aos Efésios. Se você trouxe a tua Bíblia, por favor, abra, acesse. Se você é como eu, que gosta da Bíblia de papel, abra ela. Eu já estou chegando naquela fase que eu preciso do óculos e da letra grande. Então, por isso que a Bíblia é grande, tá? Não é porque o pastor quer aparecer, não. Mas eu peço que você possa estar acompanhando com a gente. Se você não trouxe, vai estar sendo projetado. E esta perícope, que nós temos ali no capítulo 4, do versículo 17 ao 32, tem o título que dá o nome ao sermão dessa noite, que é Filhos da Luz. É assim que o apóstolo Paulo acaba mencionando aqueles que tomaram uma decisão em Cristo e que são seguidores de Jesus. A carta aos Efésios, só para passar um pano de fundo para vocês entenderem, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em meados de 60 depois de Cristo, quando o apóstolo estava preso em Roma. Então ele escreveu essa carta dentro de uma casa que servia como prisão para a igreja de Éfeso. Éfeso é a igreja onde ele trabalhou durante 3 anos na propagação do evangelho, na expansão do evangelho. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor, a atual Turquia, e era conhecida como um centro de feitiçaria, além do politeísmo oriundo das religiões pagãs gregas. Ou seja, era uma bagunça. E a carta aos Efésios, diferente de outras epístolas, que tem algumas orientações bastante claras e direcionadas para a época e para a circunstância, não que fique limitado ao período que ela foi escrita, porque todas estendem-se até hoje, mas ela trata de alguns temas assim um pouco mais abrangentes. A carta aos Efésios fala de fé cristã, eternidade, graça, Espírito Santo, batalha espiritual e algumas práticas cristãs, algumas posturas que um cristão deve ter, algumas maneiras de agir, de viver, de proceder, que o cristão deve ter, maneira de como atuar. Pegando o livro, a carta aos Efésios, dividindo em 2 partes, nós podemos falar assim, a grosso modo, que do capítulo 1 ao 3, é como se Paulo mostrasse assim para o leitor, ó, Deus fez isso por você. Isso aqui é a obra de Deus para a tua vida e para a minha. E dos capítulos 4, 5 e 6, ele dissesse, agora que você sabe o que Deus fez, o que você vai fazer com a tua vida? Como você vai proceder depois de entender um pouco melhor o que é a graça, o favor imerecido pela minha vida, pela tua? Entender que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece quando nós nos afastamos de Deus. O que você vai fazer agora? Como fica a tua vida a partir desse momento que você é um filho da luz? O que precisa mudar em sua vida para que Deus seja glorificado? Abre sua Bíblia, por gentileza, nós vamos estar lendo. Efésios 4, versículo 17 ao 32, diz assim, o procedimento dos filhos da luz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Prestem atenção de agora em diante, meus irmãos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus amado, obrigado, Pai, pelas orientações contidas nessa carta, Pai, que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Éfeso, mas que se estende à nossa geração e a todas as gerações que virão, Deus. O que nós queremos, Pai, é como filhos da luz, resgatados das trevas como somos, como fomos, é viver de maneira, Pai, que cada atitude, cada palavra, cada gesto nosso, Pai, traga honra e glória ao Teu nome, Deus. Clamo ao Senhor, Pai, que de maneira alguma, Pai, eu atrapalhe aquilo que vai ser dito, que vai ser ministrado hoje, mas que a única voz que seja ouvida hoje aqui seja do Senhor, e que ao ouvir a voz do Senhor, nós possamos tomar decisões, reavaliar a nossa vida, passar no raio-x hoje realmente, e se percebemos, Pai, que algumas atitudes têm sido recorrentes em nossa vida, nós possamos deixá-las na cruz do Calvário, para que a gente possa viver de maneira que agrade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém? Texto pancada. Texto que nos leva a refletir, que nos leva a realmente fazer uma análise de como eu tenho sido enquanto um cristão. Porque aqui nós temos alguns apontamentos muito claros. E se nós formos verdadeiros conosco, nós vamos assumir que temos praticado alguns. Mas como o nosso tempo é curto, e o texto é maravilhoso demais, nós vamos nos ater a alguns pontos, alguns ensinamentos, alguns apontamentos que o texto nos traz, para que a gente possa ter mais dinamismo na nossa conversa. Primeiro ensinamento: como filhos da luz, nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Não olha para quem do teu lado, para quem está do teu lado. Não olha. Ele já mentiu. Não olha. Eu arrisco dizer que ninguém aqui passou impune a esse pecado. Porém, que não façamos desse pecado uma prática na nossa vida, enganando aos outros e a nós mesmos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade para o seu próximo. Efésios 4, 25a. Mentira é a afirmação contrária aos fatos. A mentira é falada sempre com o propósito de enganar. Não tem outra justificativa. Quando eu minto, ou eu quero passar alguém para trás, ou eu quero limpar minha barra. E o problema é que às vezes nós mentimos para nós mesmos. Triste realidade. Mentir é trapacear. Mentir é concordar com o pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Então, quando eu minto, eu permito que o diabo haja através da minha vida. Forte isso, né? Tem aquela mentirinha branca, sabe? Que nós entendemos que não vai fazer mal algum. Se soubéssemos as consequências de uma mentira, com certeza não a falaríamos. Enquanto isso, quando falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós,
quando somos verdadeiros conosco, com o próximo e, acima de tudo, com Deus, até porque Ele já sabe todas as coisas, nós permitimos que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele mude o nosso caráter e que Ele nos leve a ter experiências que, imersos na mentira, nós jamais seremos capazes de vivenciar. Quem mente, cava o próprio túmulo. Porque quando você faz a mentira um hábito, chega um momento que você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, inclusive em relação a você. Fujamos desse pecado mortal e nocivo. Mas Edu, o que mais que a palavra fala sobre a mentira? O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus se alegra, Deus sente prazer com quem fala a verdade, mas Deus odeia os lábios mentirosos. Novo Testamento, Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Português, claro. Vida de crente, vida de cristão, seguidor de Jesus não tem miguezinho. O papo é reto. A conversa de um cristão, ela é reta. Não tem subterfúgios. Não tem argumentos. Você é. Você não é, muda para que venha a ser. Simples assim. E como é que a gente muda isso? Sendo verdadeiro conosco. E a mentira vai muito além do que apenas falar aquilo que não é verdade. É fingir ser que não é. Na frente dos outros eu sou uma coisa. Distante eu sou outra. Agora vai para os crentes essa, né? Dentro da igreja eu sou uma coisa. Fora da igreja eu sou outra. Na frente do patrão, eu até concordo com as coisas erradas que ele fala e diz, que ele fala e faz. De quando eu estou longe, lenha. Isso é ser um mentiroso. Mesmo que você não fale nada. Isso é ser falso. Isso não agrada a Deus. E o que é pior, isso nos aproxima do inimigo. Muitas vezes não mentimos somente para o próximo, como cita o texto, mas também para nós mesmos. Quando justificamos certas atitudes, maus hábitos, quando tentamos nos convencer de que certos pecados são normais, o que na verdade nós estamos fazendo é dando brecha para o inimigo de nossas almas tenha êxito. Sabe aquela conversa de que todo mundo faz? Sonegar imposto. O imposto é caro no Brasil, não interessa, é lei. Nós obedecemos à lei de Deus, mas nós somos submissos à lei dos homens. Ah, mas vai me comer pelas pernas. Deus proverá. O teu negócio, muito antes de ser teu, é dele. E se tiver que fechar, não vai ser porque Deus está fechando. É porque talvez nós não tenhamos tido a prudência necessária para administrar aquilo que Deus colocou na minha vida e na tua. Então, certas coisas a gente não negocia. O que é certo, o que é errado. Seja o teu sim, sim, e o teu não. E o teu não? Vou abrir meu coração, como eu tenho o hábito de fazer quando me deixam vir trazer a palavra para os irmãos aqui. Antes de conhecer Jesus, eu era um grande mentiroso. Literalmente. E eu mentia para os meus patrões, eu mentia para minha esposa, eu mentia para mim mesmo. Porque eu tentava me convencer que o estilo de vida que eu levava era legal. Que eu era feliz fazendo aquilo. Sabe o descoladão? Certa vez eu passei por uma das maiores vergonhas da minha vida. Empregado, negociando na rua, cargo de gestão, eu era responsável por uma equipe de 10 vendedores numa multinacional. E deu 1h pouco da tarde, uma tarde chuvosa, fria de Curitiba. Meu gerente me ligou. Eduardo, onde você está? Eu falei para ele que estava no lugar onde eu não estava. Estou em tal lugar, chefe. É mesmo? Estou aqui. Pensei comigo, não está não, né? Então, cara, vim te procurar aqui, preciso alinhar um negócio contigo. Onde você está exatamente?
Eu tive a ousadia de desligar o telefone para pensar numa mentira. Mais uma mentira, né? Ele ligou de volta. Eu falei, chefe, não estou aí não. Onde você está? Estou no banco. Que banco? Estou no Banco do Brasil, chefe. Ah, esse aqui é 2 quadras? Eu estava uns 20 quilômetros de onde eu deveria estar. No trânsito de Curitiba, com chuva. Com esse povo que não dá seta. Respirei fundo e falei, chefe, eu vou demorar mais do que eu estou te falando, porque eu não estou aí perto. Eu resolvi o que tinha que resolver aí há muito tempo. Eu estou em casa. Ele só falou assim, eu já sabia, vem para cá. E assim, ele não me deu uma bronca, como eu deveria ouvir. Como eu merecia ouvir. Ele me olhou bem assim, ele só falou, Edu, sempre joguei limpo com você, cara. Qualquer dificuldade que você tem, eu te falei que eu estava aí para te ouvir, para te ajudar, para te auxiliar. A tua atitude, cara, me deixou extremamente decepcionado com você. A confiança que eu tinha foi para o ralo. Tentei argumentar e falei assim, não fala nada. Só vai fazer agora aquilo que você é pago para fazer. Doeu, gente? Doeu. Mas se eu não tivesse ouvido aquilo com a sutileza com que ele falou, talvez eu tivesse demorado um pouco mais para entender esse processo. Porque eu não estava só mentindo, eu estava roubando a empresa que me contratou. Que me pagava para fazer algumas coisas que eu não vinha fazendo. Eu mentia para minha esposa, das pessoas que com certeza mais me ama nesse mundo, apesar de mim, que como diz o pastor Silvado, é a minha melhor metade. Quando eu saía da empresa e demorava para ir para casa e ela me ligava insistentemente e eu não atendia o telefone. E na maior cara de pau passava uma mensagem, está tendo uma reunião. E ela preocupada, ela querendo saber de mim, e eu bebendo, nos lugares bem estranhos. E o que é pior, eu chegava em casa e ainda queria ter razão. Daí falava assim, né? O ser humano é um bicho cara de pau mesmo, né? Eu estava num happy hour. Aquela hora era feliz só para o dono do boteco e para o diabo. Só, para mais ninguém. Estava me enfiando no álcool, estava gastando dinheiro que eu não tinha, estava decepcionando as pessoas que mais me amavam, em troca de momentos que não me trouxeram absolutamente nada, a não ser dor de cabeça, literal também. Mas, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus, pessoas insistiram na minha vida. E graças a Deus a minha happy hour hoje é com vocês. É no culto de domingo, é terça-feira no meu PGM, é quando eu estou lendo a palavra de Deus para ter o meu caráter edificado. A palavra de Deus diz em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade, amém, meus irmãos, sejamos libertos de tudo isso que a mentira traz para nós. Em nome de Jesus. Segundo ensinamento da noite, como filhos da luz, devemos tomar cuidado com a ira. Quando vocês ficarem irados, ou seja, nós ficaremos. Não tem essa santidade toda que nós consigamos nos isentar desse ímpeto de nos irarmos. É impossível. A nossa carnalidade não nos permite não nos irarmos. Agora, nós podemos agir diferente depois de nos irarmos. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Paulo aponta 3 pontos aqui interessantíssimos. Não pequem. Devemos nos assegurar que a nossa raiva esteja livre de orgulho, falta de respeito e espírito de vingança.
Aquela pessoa que, de repente, te falou alguma coisa atravessada, ela pisou no teu calo, aconteceu alguma coisa, e o teu pensamento é aquele assim, o mundo dá volta. Tinha um camarada que trabalhava comigo, quando acontecia alguma coisa nesse sentido, ele falava assim, né? Dor de barriga não dá uma vez só. Ele vai me procurar. Fujamos desse tipo de pensamento, meus irmãos. Fujamos desse tipo de pensamento. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo nos exorta a não conservar a ira por muito tempo. Se ela vier a acontecer, que a gente tenha maturidade, na dependência de Deus, a gente consiga tratar isso de maneira rápida, independente da pessoa, da mais próxima à mais distante. Pois esta raiva pode se tornar raiz de amargura e rancor. Eu, infelizmente, presenciei uma situação assim bastante chata. Duas pessoas que eram amigas há décadas. Há décadas. Passaram por muita coisa boa e muita coisa ruim juntos. E numa determinada situação, por causa de compra e venda de terreno, elas vieram a discutir. Cada um defendendo o seu ponto de vista, ambas achando que estavam corretas. E essa necessidade de se fazer correta foi maior do que a valorização daquela amizade de décadas. Não foi resolvido. A ira se transformou numa raiz de amargura imensa. E o rancor tomou conta do coração de ambas. E hoje essas duas pessoas que se falavam, que eram tão próximas, hoje não conversam mais. Não tem diálogo nenhum. Porque quando puderam resolver as coisas de uma maneira que alegrasse a Deus, decidiram estar certas. E a consequência foi essa. Não deem lugar ao diabo. O diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, para tirar proveito da situação, como fez com Caim. Não deem lugar ao diabo. Resolva. Uma vez o pastor Tunala estava me orientando em relação até aos atendimentos. E daí ele falou que tinha um casal que estava discutindo demais e tal. E assim chegava um determinado momento, os dois irados e a conversa não desenrolava, né? O que acontecia? Ia dormir um no sofá, o outro na cama, não conversava, os dois interiorizavam aquilo, não resolviam. No outro dia faziam de conta que estava tudo bem e a vida seguia, né? Daí ele falou para o casal assim, falou assim, eu vou ensinar um método para vocês a partir de hoje. Só precisa de uma garrafa de 2 litros. E o casal não entendeu a conversa do pastor, foi uma garrafa de 2 litros. Falei, vocês vão encher essa garrafa de água, eles vão ficar a noite inteira dando um golinho até que vocês resolvam a treta de vocês. Se precisar, compra um galãozão de 5. Mas enquanto vocês não resolverem a questão, ninguém dorme. E como vão ter que conversar, vão ficar com a boca seca. Então usa água, né? Para resolver o problema. Mas resolve. Sabe aquele negócio de dormir um de costas para o outro? Parece 2 adolescentes, 20 anos de casado. Tem cabimento, gente? Não tem. Sabe quem se alegra com isso? O pai da mentira. Só ele. Os dois querendo ser certo, os dois errados e o diabo rindo. Não está certo não, né? Não está, né? Ah, bom. Jay Adams, em seu livro O Conselheiro Capaz, fala sobre 2 maneiras erradas de lidar com a raiva. Ele usa uns termos bem interessantes aqui. Ventilação da raiva. Pessoas explosivas que atiram estilhaços para todos os lados, ferindo as pessoas com seu destempero emocional. Conhece pessoa assim? Prazer, Eduardo. Então agora você conhece. Estou tratando, em nome de Jesus, eu sou muito melhor de quem eu era. Não sou quem eu gostaria ainda, mas já estou no caminho. Eu sou o camarada. Na hora que eu olhei esse aqui, eu falei, esse cara deve ter me estudado. Porque eu sou um cara meio expansivo nesse sentido, mas estou tratando, em nome de Jesus. Congelamento da raiva. O indivíduo não consegue pôr para fora, verbalizar, desabafar o que está sentindo e acaba interiorizando essa raiva. Essa raiva ela se transforma em amargura e muitas vezes pode levar a um quadro depressivo. Por não conseguir resolver. Então, se você conhece pessoas que têm esse problema de interiorizar,
Usa a tática da garrafa d'água com ela. Fala, meu irmão, você vai falar o que está te incomodando, e está aqui a garrafa d'água, dá um golinho, fala comigo, dá um golinho, fala comigo, envolve a família, envolve o casal, mas auxilia para que essa raiz de amargura não tome conta do coração da pessoa. E às vezes por questões simples, acabam amizades, como eu acabei de falar. A palavra de Deus diz, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. Salmo 37, 8. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é aquilo que você pensa da situação que vai estar correto. Esses dias um amigo meu pegou e nós estávamos conversando sobre alguns assuntos, fazer um bate-volta até o litoral, atender uns clientes, e ele estava me falando de uma discussão que houve na casa dele, e daí ele até falou assim, né, não se esqueça que nós temos, existem sempre 3 versões. A do homem, né, nesse caso era, a da mulher e a verdadeira. Então, como a gente não sabe qual que é a verdadeira, não vamos tomar partido para lado nenhum, né? Vamos orar para que Deus aponte e que esse casal tenha entendimento de como tratar esse problema que eles estavam passando. E olha que interessante essa questão da ira. Recentemente eu estava visitando um PGM da minha rede e estava conversando com um rapaz e ele falou, pastor, eu tenho que controlar a minha ira, eu faço muita besteira porque eu fico de cabeça quente. Às vezes não tem nem necessidade. Eu falei, mas então me conta o que aconteceu. E ele trabalha numa empresa que presta manutenção para equipamentos de lojistas, assim e tal. Então chamam ele vai até a loja, ele presta manutenção, troca a peça e tal. E o que aconteceu? Ele foi chamado, mas não tinha peça. Ele prestou o serviço dentro daquilo que ele podia, justificou e tal. Esse cliente abriu um chamado, reclamando que não resolveu o problema. Daí tem aqueles amigos da empresa, né, que chegou para ele e falou assim, meu irmão, a chapa esquentou para o teu lado. O que aconteceu? Ouvi os caras falando lá que vai sobrar para você. Ou seja, ele ouviu de um terceiro, que eu acho que não era nem uma fonte confiável, que o negócio ia ficar ruim para ele. E o camarada Ciro bufou. Ele falou, eu fui no banheiro, pastor, eu tinha vontade de socar a parede. Eu estava chorando de raiva, a culpa não foi minha, faltou equipamento, eu fui, eu tentei, eu fiz o meu melhor e tal. Ele saindo do banheiro com quem ele encontra? O gestor dele. Antes do gestor falar qualquer coisa, ele falou, bem, assim, o negócio é o seguinte, não foi falha minha, a empresa está pipocando em algumas áreas, não tinha o que fazer, quer saber se você acha melhor me mandar embora, fica tranquilo, porque eu sei, estou com a consciência tranquila, eu saio de cabeça erguida. O camarada olhou para ele e falou assim, cara, eu vim aqui só para negociar tuas férias. Mas se você está tão triste assim com a empresa, procure o RH. O cara conhece o Chaves, que ele paralisa. Foi isso que ele fez. Graças a Deus é um cara comprometido com o trabalho, que não deixa as coisas para trás, extremamente responsável. Então, de repente, o gestor dele compreendeu que foi um ímpeto equivocado, conversou com ele, apaziguaram o problema, resolveram, mas o cara falou, meu irmão, vai se tratar. Que isso, cara? Se fosse o dono da empresa, né? Ira, desnecessária, aquela revolta, fazer justiça, sem nem saber. E vamos falar que amigo, gente boa também, né? Calma, acho que ele queria a vaga do outro, mas não vamos falar isso, vamos deixar para lá. Terceiro ensinamento, gente. Como filhos da luz, devemos mudar o nosso comportamento. Licença. Falei da água, deu sede. Como filhos da luz, devemos mudar o nosso comportamento. Efésios 4:28a diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Paulo deixa claro que práticas ou hábitos que desagradam a Deus devem ser combatidas e abandonadas à luz da palavra. Elas têm que ser corrigidas. A conta não fecha. Luz e trevas não caminham junto.
Então, se eu tenho um estilo de vida que é nocivo, que é contrário àquilo que Deus tem para mim, eu tenho que abandonar. Ou então eu não sou um cristão. Né? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos constrange. E começa um trabalho de desconstrução de verdades mundanas. É isso que acontece. A nossa mente começa a mudar. E aquilo que eu encarava como normal, sem Jesus, já não pode mais ser encarado dessa maneira. Poxa vida, a palavra de Deus está me orientando a fazer alguma coisa, eu faço outra. Opa, calma aí, que Deus que eu estou servindo? Não é Jesus, talvez seja o meu umbigo, mas não é Jesus. Então, assim, aquele negócio, né? Pô, Deus realmente ele nos aceita como somos. Mas a palavra nos orienta a buscarmos a plenitude. Nos orienta a amadurecermos, a buscarmos o caráter de Cristo. Ou seja, não dá para ser como, né? Ah, beleza, eu sou assim e acabou, e que se dane. Não. Até porque essa mudança comportamental vai te tirar de muitos problemas e vai te aproximar de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que interessante esse texto. Não se amolde ao padrão deste mundo. Esse monte de coisa que a gente vê na televisão, essa enxurrada de divórcios que hoje tomaram conta da sociedade, algumas questões de ética e moral que agora parecem querer nos colocar goela abaixo como correto, esse é o padrão do mundo, mas não é o nosso. Não é de quem é filho da luz. Nós não aceitamos esse tipo de verdade, por mais que estejam tentando empurrar goela abaixo. Olha que interessante. Para que sejamos, mas transformem pela renovação da sua mente. Precisamos renovar. Então, aquela maneira antiga de pensar já não serve. Né? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar. Opa, agora há um condicionante aqui. Então, se não houver a renovação da minha mente, eu jamais vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende? Se a gente sair daqui com esse pensamento, acabou o sermão. Se eu não entender que certas coisas precisam ser renovadas na minha maneira de entender o mundo, e eu preciso desconstruir algumas verdades, reconstruir baseado em verdades eternas, se eu entender isso, acabou o sermão, nós vamos para casa. Porque é isso que a palavra está aqui nos sugerindo, nos apresentando. Outra mudança importante, falando de comportamento. Como filhos da luz, nós devemos ser cuidadosos com o que sai da nossa boca. Se eu sou um filho da luz, eu preciso ter esse cuidado. O que a palavra de Deus nos diz ali? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Tem um jargão que diz assim, né? Se não for para edificar, permaneça em silêncio. Não vai colaborar com a discussão? Não vai trazer luz para o problema? Boca fechada. Não vai abençoar? Melhor não falar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. A palavra torpe, ela vem do grego sapros. E ela era utilizada para falar de vegetais ou carne apodrecendo. Ou seja, palavras torpes que proferimos são palavras podres, que não edificam. É todo tipo de palavra que prejudica o ouvinte. E, meus irmãos, vai muito além do palavrão. Vai muito além do palavrão. Comentários desnecessários, fofoca, mentira, como já falamos. Sabe, tem pessoas que, infelizmente, sem alguém pedir a opinião delas, vai falar assim, mas no meu ponto de vista é assim, acabou. Isso é palavra torpe. Trouxe algum benefício? Nenhum. Tem pessoas que vêm e falam, infelizmente, assim, eu falo mesmo aquilo que eu penso e não quero nem saber. Eu vou falar. Isso é porque eu sou verdadeira, eu sou genuíno.
Não, isso é ser mal educado, é ser grosseiro, é ser indiferente. Isso é palavra torpe. Porque, de certa forma, você está agredindo quem te ouve. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Eu tenho um grande amigo, um dos presentes que Deus me deu aí nos últimos 4 anos, um camarada assim que eu gosto muito de estar perto, e eu me alegro muito com o que Deus tem feito na vida dele, né? O Marco. O Marco é uma bênção na minha vida. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu conheci o Marco, e nós marcamos tomar um café na minha casa, ô boquinha suja daquele camarada, viu? Aff, falou uns negócios esquisitos ali. Mas pensa num cara gente boa. Mas a cosmovisão dele estava distorcida. Infelizmente, aquele era o mundo que ele estava inserido. Alguns comentários sexistas, inclusive. Alguns comentários preconceituosos, inclusive. Alguns comentários exagerados, inclusive. Ele reproduzia aquilo que ele estava vivendo. Mas se tem um negócio que é bacana pra caramba de estar no ministério, é que dia após dia, semana após semana, você vai vendo pessoas tendo seu caráter transformado. E o Marco é um desses casos. O Marco é um desses caras. O Marco era envolvido com pornografia, a ponto de não poder deixar o celular dele em cima da mesa. Mas ele lutou, ele perseverou, e ele se entregou a Jesus. Essa semana, eu à distância pude celebrar a alegria dele em comentar no grupo de WhatsApp que foi a primeira vez que ele orou no PGM. O Marco foi casado recentemente pelo pastor Edmilson com a Fabíola, mulher muito bacana que acompanha ele, uma companheira que o Marco tem. O Marco está num caminho de discipulado, está fazendo sementes. Em nome de Jesus, daqui a alguns meses eu vou batizar ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque ele permitiu Deus mudar a vida dele. E esses dias ele estava acamado, porque teve que fazer uma cirurgia, graças a Deus ele está bem. E ele falou para mim, né? Ali em Pinhais me chamam de Duduzão. Não sei porquê. Me chamam de Duduzão, né? Ele falou, Duduzão, eu vivo em paz, cara, hoje, mano. Eu tenho provado no meu casamento coisas que eu jamais imaginei que ia provar. Eu deixo meu celular em qualquer lugar da casa agora, sem qualquer tipo de preocupação, se alguém vai ver, não vai ver. Eu aprendi a ter gratidão pela casa, pela esposa que Deus me deu, pelo trabalho que Deus me deu, pelas experiências que Ele me proporciona. Mudança da mente. Cosmovisão. Marco vivia nas trevas, hoje ele é filho da luz. Hoje o Marco fala de Jesus para as pessoas que estão perto dele. Hoje o Marco se esforça para honrar seus pais e sua esposa. O Marco pode ser qualquer um que está aqui, que entenda que chegou a hora de dar um basta naquela vida de mentira, de ira, de enganação, longe de Deus, talvez perto da religião, mas longe de Deus. E hoje ele é a prova viva de um Deus vivo que traz mudança. Caminhando para o final, meus irmãos, como filhos da luz devemos nos esforçar
para sermos parecidos com aquele que é a luz do mundo. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sabe o que significa cristão? Alguém quer arriscar? Cristão, do grego vem pequeno Cristo. Se você é cristão, você tem que ser um pequeno Cristo, aonde você vive, aonde você coloca a planta dos pés. No dicionário informal diz seguidor de Cristo. Seguidor imita o mestre. Seguidor quer fazer igual. Seguidor quer amar como o mestre ama, quer cuidar como o mestre cuida, quer falar como o mestre falava. Mas como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho tempo para Ele? Como é que eu vou conhecer o Deus da palavra se eu não conheço a palavra de Deus? Meus irmãos, ser cristão não é denominação. É entender que a gente vive por Jesus, que a gente trabalha por Jesus, que a gente se reúne por Jesus, e que por Jesus a gente vai mudar a nossa vida, para que Ele seja glorificado com as nossas atitudes. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já te mostrou algumas práticas que precisam ser mudadas imediatamente na tua vida, porque eu fui tremendamente confrontado quando preparava esse sermão. Terça-feira eu estava no PGM também da rede, e o Júnior, um cara muito gente boa, me perguntou assim: pastor, você não tem medo de errar às vezes, de falhar? Eu tenho todo dia. Eu erro, meu irmão. Não tem santidade no pastor, tem busca por ela. Santidade no sentido de se separar. Mas o que tem é submissão à palavra de Deus, à vontade de Deus, a querer fazer que a minha vida traga alegria para Jesus, e que o sacrifício dele na cruz por mim não seja em vão. Se você entendeu que tem certas coisas que precisam mudar na tua vida, eu vou te fazer um desafio. Sai do teu lugar agora. Você vai se ajoelhar comigo aqui na frente. Como nós vimos no texto, você vai se despir do velho homem, para que a tua mente seja transformada e a nova criatura em Cristo possa realmente amadurecer e tomar conta da tua vida. A banda vai estar tocando, eu vou te convidar, sai do teu lugar. É hoje o dia da mudança, é hoje o dia da renúncia, e eu vou estar te esperando aqui de joelho para a gente orar junto. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair. Esquece quem está do teu lado, agora é você e Deus. O que precisa mudar na tua vida? Qual que é o comportamento? É o palavreado? É a falta de gratidão? É a atitude equivocada na frente das pessoas? Seja verdadeiro com Deus, contigo mesmo. Deixa Deus ministrar. Como diz a canção, se derrame agora na presença do Senhor. Verbalize a Ele o que precisa mudar na tua vida nessa noite, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da tua vida. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,
Faça a tua oração agora. Abra teu coração na presença de Deus. Se derrame. Talvez tenha alguma coisa oculta na tua mente. Talvez tenha algum pecado que precisa ser colocado na presença do Senhor nessa noite. Não olha para a circunstância. Entenda que essa é a noite da rendição, para que você possa provar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas, eu sei, no calor deste lugar. Se derrame na presença do Senhor. Diga que o ama, diga que Ele é santo. Enalteça o nome do Senhor Jesus nessa noite. Entrega a tua vida a Ele, sem restrições, sem máscaras. Que nós possamos crescer, ter o nosso caráter aprimorado. Deus amado, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque teu Santo Espírito passeia em nosso meio hoje, Pai, e nos revela posturas, hábitos, dinâmicas que precisam ser mudadas imediatamente, para que possamos realmente nos considerar filhos da luz. Pai, tira-nos das trevas, Pai, da mentira, da fofoca, da ira, de maus pensamentos, maus sentimentos, condutas reprováveis, Deus. O Senhor sabe exatamente como somos e tudo o que fazemos, Pai. Eu me uno aos meus irmãos nessa noite e peço perdão, Pai, por todas as vezes que te desapontamos, com aquilo que falamos, ou com aquilo que nós não falamos, com a maneira egoísta que muitas vezes nós agimos, Pai, muitas vezes julgadores das atitudes alheias, Pai, sem olhar para o nosso próprio olho, sem perceber que carregamos uma trave, Deus. Pai, sonda o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Traz um novo fôlego de vida, traz renovação, traz renovo, traz esperança. Mostra de uma maneira muito pessoal hoje, Pai, o que precisa ser mudado, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. Muda o nosso caráter, muda a nossa mente, muda o nosso coração, Deus, para que nós possamos te alegrar com tudo aquilo, Pai, que nós fizemos ou falamos. Que como filhos da luz, a gente possa ajudar outras pessoas a sair das trevas, Pai. Essa é a oração que eu faço, Pai, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém.